Olá, mais uma vez o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, trazendo a Palavra de Deus a partir das cartas de Paulo. Você vê que todos os dias no nosso programa sempre um versículo bíblico, seja um versículo tirado dos evangelistas, seja do Novo Testamento, dos Atos. Agora, esses dias temos refletido sobre alguns versículos que Paulo escreve, das cartas que Paulo escreve às suas comunidades. E quando a gente fala disso, é sempre bom lembrar que São Paulo tinha uma predileção, por essas escritas, pela sua impossibilidade de estar na comunidade, nesta ou naquela. Então, a carta era uma maneira de fazer chegar a palavra de Deus no tempo previsto para que as pessoas, que aquelas comunidades, melhor dizendo, pudessem viver plenamente a palavra de Deus. Então, quando Paulo, por exemplo, sabia que determinada comunidade estava vivendo um problema difícil de relacionamento, no seu seio, entre as pessoas mais próximas, as mais distantes, ele tratava logo de escrever uma carta falando e exortando sobre isto. Quando Paulo ouvia de que alguma comunidade estava vivendo o problema da fome entre os seus membros, pessoas que acumulavam mais e não distribuíam, não partilhavam, São Paulo escrevia uma carta falando disso para as comunidades. Quando havia alguma questão relacionada à fé, por exemplo, de alguns que se denominavam profetas, participavam das comunidades, e São Paulo ficava sabendo disso, trazendo para aquelas comunidades uma maneira diferente daquela que Paulo havia dito ou falado ou escrito, de novo iria lá, escrevia e exortava e dizia, olha, não é por aí que se deve caminhar. Por isso, cada uma das cartas de Paulo traz uma realidade de uma comunidade. É só a gente buscar nessas comunidades aquelas referências que nós temos para as nossas comunidades hoje. E a gente vai perceber que os problemas continuam os mesmos. A maneira de solucioná-los é que, claro, mudaram. Eu até diria assim, de uma maneira bem simples, São Paulo, com as suas comunidades, ele queria que elas fossem um exemplo do seguimento de Jesus e do discipulado de Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus havia falado, São Paulo queria que as suas comunidades vivessem isso plenamente. Tanto que hoje nós vamos falar sobre essa questão de que dentro das comunidades as pessoas precisavam partilhar aquilo que tinham. Portanto, São Paulo diz assim, olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você vai ver a citação aí no seu vídeo, você pode buscar isso de uma maneira muito simples lá na sua palavra de Deus e entender o seguinte, São Paulo, ele tinha uma preocupação imensa com todas as pessoas. Quando ele foi pregar a palavra de Deus aos pagãos, estes não eram tidos como inimigos, mas eram tidos como aqueles que Deus não havia se importado tanto. Esta era a visão. E o que é que São Paulo faz? Ele vai até lá, na região da Samaria, no meio dos pagãos, para falar de Jesus Cristo. Sabe uma coisa importante? É que ele busca o mesmo exemplo de Jesus quando Jesus vai se encontrar com aquela mulher da Samaria, a mulher samaritana. E o encontro de duas pessoas que não tinham nada a ver uma com a outra, mas que a partir daquele encontro, quantas coisas importantes surgiram. Não estou dizendo que São Paulo buscou isso como referência, mas ele quis que os pagãos também, aqueles considerados, não tão inimigos, mas um pouco esquecidos de Deus, também pudessem conhecer a palavra. E ele diz assim, olha, aquele que se considera melhor deve entender que esse pensamento não é um pensamento de Deus. Então, todas as pessoas nas comunidades, todas, independente de onde elas viessem, aquelas que eram mais simples, aquelas que não eram tão simples, aquelas que eram consideradas pagãs, aquelas que eram consideradas neoconvertidas, todas, independente de como elas viessem, precisavam ser acolhidas. E São Paulo trata de uma questão muito pessoal, que é quando nós só fazemos o bem a quem nós achamos que devemos, ou aquelas pessoas que nós, pelo menos, temos no nosso rol de relacionamentos. São Paulo diz assim, que a comunidade ela precisa extrapolar isto, ela precisa romper, ir além daquilo que se diz. Se a palavra diz, não, eu tenho que servir ao meu amigo, não, você tem que ir servir ao seu inimigo também. Aliás, esse foi um dos primeiros ensinamentos de Jesus Cristo, Quando os discípulos
questionam Jesus sobre a questão do amor. A quem nós temos que amar, a quem nós temos que perdoar, a quem nós temos que depositar a nossa confiança, a quem nós temos que buscar e levar para o próprio Cristo, ou para o nosso seguimento, ou para o discipulado. E Jesus, obviamente, responde de maneira muito simples, dizendo, olha, se a gente faz o bem só a quem nos interessa, de nada nós estamos fazendo. É importante a gente buscar outras referências dentro da nossa concepção de Deus, para que as outras pessoas, principalmente os que nós entendemos como inimigos, recebam pelo nosso testemunho esta vontade, ou esse carinho, ou esse amor, ou essa ternura de Deus. Então, tudo isso São Paulo junta na sua reflexão, na sua carta, e apresenta à sua comunidade. Olha, para que a gente se realize e viva plenamente a palavra de Deus, temos que servir também os nossos inimigos. Será que é isso que a gente normalmente faz? Então vamos pensar nisso e pedir a Ele a Deus, que nós tenhamos muita força para exercitar tudo isso. Fique então agora com a oração e com a bênção toda especial para você e para toda a sua família. Jesus, coloca tuas mãos benditas e ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos, ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus, onipotente e misericordioso para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer: mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Com esta oração, nós apresentamos a Deus as suas necessidades e as necessidades de toda a sua família e de todas aquelas pessoas que você ama e que você sabe que precisam desta oração. Por isso, peço a Deus que na sua infinita misericórdia Ele abençoe a você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.